Enche este lugar com tua glória. Já posso ouvir tua voz. Bem-vindo ao Lição em Ação, o nosso podcast para discutirmos um pouco sobre o nosso contexto bíblico. E semana passada falamos sobre o tema Vale a Pena Crer? Estudamos um pouco sobre a etimologia da apologética, o que é a apologética bíblica. E mais essa semana nós vamos falar sobre a missão Areópago, como a gente vai conseguir colocar a apologética em prática. E, para quem não me conhece, eu sou Damares e estou aqui com meus 3 amigos. Eu sou o Lucas, diretor jovem aqui da igreja de Inhaúma. Eu sou Raíssa, diretora jovem distrital do Distrito de Pedras. Eu sou o pastor Rodrigo, atualmente estou no distrito do Engenho da Rainha, 3ª região. E vamos discutir um pouco sobre esse contexto, estudando sobre o Areópago, como foi Paulo pregando no Areópago. Vamos falar sobre Paulo, o grande missionário do Novo Testamento, e vamos discutir um pouco de como foi essa missão Areópago, a missão de Paulo em Atenas. E o pastor Rodrigo é o nosso convidado da semana, e vamos começar a estudar um pouco sobre o contexto dessa semana, o contexto bíblico, que está lá em Atos 17, 16 a 34. Pastor, você não pode explicar melhor qual foi esse contexto? Posso sim. O texto aqui fala que Paulo estava esperando Silas e Timóteo lá em Atenas. Enquanto ele estava esperando, ele começa a observar a cidade. E assim, Atenas, uma cidade em que eles adoravam vários deuses. Então Paulo, quando ele começa a observar tudo isso, ele vê que era uma cidade assim, pagã, podemos dizer assim. E ele, quando ele vai ali nas sinagogas, ele começa a pregar. E a mensagem que ele prega começa a se espalhar diante da cidade. Então chamam Paulo lá no Areópago, tanto que aqui no verso 19 diz assim, ó, podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Então as pessoas foram lá diante de Paulo. E aí ele poderia simplesmente, e logo na jugular, e logo dando aquela... Porque Paulo era, não tinha tempo ali, só que Paulo teve uma sensibilidade. Paulo, ele entendeu que o ambiente que ele estava naquele momento não era tão favorável assim para poder pregar o evangelho. Só que o que me chama a atenção aqui é que Paulo fala assim, ó, senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos, porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição, ao Deus desconhecido, pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aqueles que eu anuncio. Então ali, diante de tantas adorações, tinha um Deus desconhecido. Então Paulo observa isso, elogia eles naquele momento e fala assim, preste atenção, o Deus que vocês adoram é o Deus desconhecido, é o Deus que eu vou apresentar para vocês. Sim, e esse Deus desconhecido era um dentre vários deuses que tinha ali Atenas, a Grécia Antiga. E a Grécia Antiga, eles tinham várias crenças, eles tinham vários deuses e tinham várias filosofias. E uma dessas filosofias é essa filosofia dos epicureus e dos estoicos. Os epicureus, eles acreditavam que o prazer era a melhor fonte para o ser humano. E acreditavam que os deuses eles estavam lá longe. Os deuses de Olimpo, que a gente ouve muito falar na mitologia grega. E os estoicos acreditavam na lógica, na razão, e num Deus que está em todos os lugares. Todos os lugares estão Deus. E eles acreditavam no panteísmo. E com isso, por isso que Paulo falou que eles eram muito religiosos, porque eles tinham uma dezena, centenas de deuses. E eles acreditavam também na questão de o corpo ser uma prisão. Platão, um filósofo muito famoso, que nós ouvimos falar dele até hoje, ele fala que o corpo era uma prisão e que a morte era a libertação. E mais lá para frente, a gente vai lendo a história de Atos, sobre que quando Paulo começou a falar sobre que Jesus ressuscitou, aí que eles estranharam. Eles estranharam por quê? Porque se ressuscitar não era uma elevação, seria regredir. Porque para eles o corpo era uma prisão. Então você voltar para o corpo, seria uma regressão. E através disso, Paulo conhecia essa cultura, conhecia essa filosofia. É através da filosofia dos gregos, dos atenienses, que ele introduziu ali o Deus desconhecido e falou sobre Jesus.
sobre Jesus ressuscitado. E interessante também, Damares, a gente notar que a forma como Paulo apresenta esse Deus desconhecido é uma visão diferente que os gregos tinham na visão de Deus, porque tinha assim, o mundo de Deus e o mundo dos homens. E aí quando Paulo apresenta esse Deus desconhecido, mostra que era um Deus pessoal, um Deus que até então se importava com a humanidade. Então isso mexe com aqueles filósofos, porque aos olhos deles, eles que tinham o conhecimento do que era correto. E aí quando Paulo vai contra aquilo que eles acreditavam, eles começam assim, peraí, o que esse cara está falando? E aí eles prestam atenção naquilo que Paulo quer falar. E ali no Areópago, o público-alvo ali era a elite grega. Então eram filósofos, muito sábios, que entendiam que os deuses não estariam nunca perto deles, sempre distantes, sempre no Olimpo, e nunca perto. E ouvirem isso, que Deus era um Deus pessoal e presente, houve um estranhamento, mas também houve uma curiosidade por parte dos areopagitas, vamos dizer assim. E os areopagitas, eles pregavam e julgavam a população de Atenas. E é muito importante a gente entender isso, porque eram pessoas de conhecimento, né, eram filósofos, mas Paulo estava ali também com muito conhecimento, através do conhecimento que Paulo tinha também, porque eles eram um grande estudioso, ele pregou ali para os atenienses. Mas Paulo ele usou de uma sensibilidade muito grande para pegar para esses atenienses. Ele olhou o contexto cultural daquele povo, daquela população. E ele uniu a sensibilidade cultural, a profundidade teológica e a relevância para compartilhar a fé. E nós, atualmente, nós podemos usar isso. Mas como nós podemos usar isso? E a lição traz um desses pontos. Um deles é ter a sensibilidade cultural. Paulo teve essa sensibilidade cultural. Ele inseriu a palavra de Deus, o que ele acreditava, através da cultura dos gregos, através daquela estátua do Deus desconhecido. E através disso, nós também podemos fazer isso. A gente não tem que tirar a cultura das pessoas, né, que não conhecem a palavra de Deus, e sim inserir, através daquela cultura, o nosso Deus, o Deus que nós acreditamos, o Deus da Bíblia. Não, e também é muito importante a gente também lembrar da importância de mostrar a grandiosidade desse Deus. Né? Eles estão bem trazendo aqui, até vou ler até o verso 24, né, de Atos 17, que diz o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo que ele, Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Que se a gente for ver, né, pela cultura da época, todos os deuses eram muito presos a certas coisas, né? Sejam a santuários ou locais específicos de adoração, ou até mesmo de elementos da natureza. Não, aquele Deus está somente no mar, aquele Deus está somente na terra, ele não consegue ali ir para fora da área dele, por assim dizer. E aí Paulo chega lá e fala de um Deus que é dono de tudo, comanda tudo, que criou, ele criou todas as coisas, não foram deuses separados, mas sim um único que criou tudo, mostra ali que aquele Deus não é qualquer coisa. Né? A curiosidade deles começa ali que assim, fala assim, poxa, um Deus que consegue fazer tudo sozinho, não precisa ali de um panteão inteiro para poder criar o universo, só um faz tudo isso junto. Então assim, é muito importante mostrar essa grandiosidade também, não querer ficar diminuindo ali para chegar devagarzinho, mas também realmente mostrar assim, não, esse Deus ele é sim poderoso, ele é sim grande e ele é sim criador, e não podemos esquecer disso de maneira alguma. E ao mesmo tempo que ele é um Deus grande, um Deus criador, ele também é um Deus que traz uma mensagem pessoal. E esse é o segundo ponto que a gente tem que pensar quando for praticar em si essa apologética, levar a mensagem que a pessoa precisa ouvir. Então, no caso, Paulo estava ali com a elite cultural. Então, ele usava ali de todo o seu conhecimento para apresentar esse Deus. Não é pecado nós nos apropriarmos da nossa cultura para falar sobre Deus. Pode ser sim uma abertura que a gente vai utilizar para poder falar. É a mesma coisa hoje, né? Muitas pessoas hoje em dia, por exemplo, admiram muito o teólogo Rodrigo Silva. E ele é muito utilizado, é uma brecha que a gente pode usar justamente, eu vou agora estar com a elite, talvez acadêmica, apresenta o doutor Rodrigo Silva, ele é um ótimo exemplo que pode ser apresentado nesse caso. Então a gente tem que também ter a gente tem que saber usar essas oportunidades, né? Tem ali a nossa cultura, vamos aproveitá-la então e começar aí a pensar o que a gente pode trazer ali dentro do Evangelho e para apresentar para aquela pessoa de acordo com o que ela está necessitando. Isso mesmo. E quando nós olhamos, por exemplo, aqui para a nossa logo, né? Tem ali os 3 anjos, as 3 mensagens angélicas.
Quando nós vamos lá em Apocalipse, capítulo 14, a partir do verso 6, a gente observa ali, né? Temei a Deus e dar-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. E aí quando a gente fala assim, peraí, vou falar sobre o juízo da pessoa? Não, vou falar só sobre a parte do amor, né? Sobre a parte do juízo, que Deus vai julgar todas as coisas. Não, vamos falar sobre isso não. Só que assim, Paulo, primeiro, ele vai lá, elogia, fala assim, ó, vejo que vocês são bem religiosos. E ó, tem um Deus aí, esse Deus que eu apresento para vocês. E aí ele apresenta esse Deus pessoal, esse Deus que veio para trazer juízo, esse Deus que morreu, ressuscitou, vai julgar todas as pessoas. Então, independente de quem elas foram, se era um filósofo grego, se era um escravizado, não importa. Deus vai trazer juízo para todas as pessoas. Então, quando nós temos que pregar o Evangelho, temos que pregar o Evangelho completo. Completo. E até a lição aqui, ela diz assim, ó, não pule as partes desafiadoras do Evangelho. As pessoas precisam ouvir sobre o arrependimento, a salvação e a ressurreição. Tanto que nos versos 30 e 31 diz assim, ó, Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora Ele ordena a todas as pessoas em todos os lugares que se arrependam. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então Paulo prega o Evangelho completo. E aí, sim, algumas pessoas aceitam, outras pessoas não. A nossa missão é nos aproximarmos da pessoa e pregar o Evangelho completo. Será que vai ser um fracasso? Não sei. Aqui o texto diz assim, né? Quando ouviram falar de ressurreição de mortos, uns zombavam e outros disseram, a respeito disso, ouviremos você em outra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se juntaram a ele e creram. Então, assim, muitas pessoas ouviram, poucos creram. A gente mencionou há pouco tempo sobre a questão, será que foi um fracasso? Quando uma pessoa aceita a Jesus como Salvador, o que a Bíblia diz? A fé está no céu. Né? Então, assim, por mais que o Evangelho possa parecer tão popular, ele continua sendo necessário. E a gente sabe que Jesus ele atravessou mares, né? Andou muitos quilômetros, às vezes para alcançar uma pessoa. Um dos exemplos, né, é até o endemoniado, né, que Jesus cura e ele vai pregar, tem a mulher samaritana e entre outros exemplos na Bíblia. E na rede semântica dessa semana, a palavra é ponte. E a gente precisa entender que o Evangelho ele é necessário, mesmo quando ele não é popular. E a gente precisa construir essas pontes. E algumas relações, algumas palavras que têm relação com pontes, a primeira que eu falo aqui é empatia. A gente precisa ser empático um com o outro para a gente construir essas pontes. Eu penso em equilíbrio, que para mim é bem parecido, mas é justamente isso, né? Você saber o que a pessoa precisa e você vai oferecer alguma coisa ali, né? No momento certo, na hora certa, com cuidado, para que o Evangelho seja pregado de maneira sábia. Sim. Aí, ela falou sábia, eu penso em sabedoria. É justamente essa questão, porque não é só falar, é a forma como você fala. Imagina, eu chego para a pessoa e falo assim, ó, se você não aceitar Jesus, você vai morrer no inferno. Não, mas aí se eu falo assim, olha só, você é tão especial que Jesus morreu na cruz para te salvar. Então assim, muda tudo. Eu falei quase a mesma coisa, mas a forma como falo que a gente tem que ter sabedoria na hora de pregar o Evangelho também. E o que vem na minha mente é a questão da conexão, né? Se a gente olha uma ponte normal que a gente vê, conecta uma terra a outra, e eu acho que é muito isso no âmbito espiritual também, né? A importância da conexão que a gente tem, nós como cristãos, das pessoas céticas, das pessoas que não conhecem, não têm esse conhecimento, que é muito importante saber como se conectar a essas pessoas, o relacionamento ali entre um e outro. E aí já fica até a questão que a própria lição traz aqui, né? A pergunta é a seguinte, como a certeza de que você está completo em Cristo transforma a sua maneira de enfrentar os desafios da vida? Oi, eu sou a Diane, daqui de Brasília, da Associação Planalto Central, e quero falar um pouquinho sobre a certeza de estar completo em Cristo. Como que isso muda a nossa vida, a nossa perspectiva? Com certeza há uma promessa. Essa promessa diz que em Cristo nós somos plenos. Eu conheço uma pessoa que ela sempre repete a frase, que Cristo complete aquilo que está incompleto em nós. Então, quando eu estou completo em Cristo, eu tenho preenchimento dos vazios que existem em mim.
E quando eu estou completa dele e ele transborda em minha vida, isso muda completamente a minha forma de enxergar o mundo, a minha forma de lidar com os problemas, com as dificuldades. Isso traz paz ao meu coração, porque eu sei que ele está comigo em todos os momentos, em todas as dificuldades. Isso fortalece também a minha fé. Isso traz propósito também para a minha vida. Então, com certeza, nós precisamos todos os dias buscar nos enchermos de Cristo, para que Ele preencha todos os espaços e para que isso se revele a outras pessoas. E a lição até traz aqui, né, um dizer de Ellen White, fala o seguinte: não deve haver nenhum desânimo em relação com o trabalho de Deus. Deus pode e está disposto a conceder aos seus servos toda a força de que precisem e a lhe dar sabedoria que suas variadas necessidades exigem. Ele fará mais do que cumprir as mais elevadas expectativas do que neles colocam a sua confiança. Então, assim, é muito importante a gente confiar em Deus. A gente sabe que tem muitas dificuldades, muitos desafios, mas Deus, ele prometeu que vai estar com a gente. Ele prometeu que vai estar do nosso lado nos momentos difíceis e vai nos dar sabedoria que a gente precisa nessas horas. Isso mesmo. E assim, a gente vive numa cidade, né, numa região que é bem secularizada. Pode ser classe mais alta, classe mais baixa, o secularismo é forte na nossa região. Então, assim, como pregar para essas pessoas? Então, independente da filosofia de vida da pessoa, só vai preencher o vazio do coração através de Cristo. Então, primeiro, nós devemos estar ligados a Cristo. E ao nos aproximarmos dessas pessoas, aí as pontes, né, que nós mencionamos aqui, elas serão verdadeiras. E aí apresentaremos Cristo e essas pessoas terão a vida verdadeiramente transformadas. Não pelas filosofias, mas sim por Cristo. Sim, e é interessante, pastor, que um ambiente assim extremamente que a gente se depara com muitos conflitos, né, ali de ideias é a universidade. Eu acho que todo mundo aqui já passou pela universidade e sabe, né, que a gente tem assim muitas ideias e que a gente fica até um pouco confuso porque destoa bastante da Bíblia, mas é o nosso dever pregar o Evangelho lá também. Então, por isso, eu te convido também agora a participar do Ministério dos Universitários Adventistas. Esse ministério ele existe dentro do Ministério Jovem e aqui no Rio de Janeiro nós temos muitas universidades. Se você quiser fazer parte, você pode fundar um grupo na sua universidade. Eu mesma já fiz isso, já fiz parte, né? Enfim, geramos aí alguns frutos para o Evangelho, em nome de Jesus. Então, eu convido você, jovem adventista, a orar e fazer parte disso também, porque é um lugar que com certeza você vai ser usado e vai ser muito abençoado por Deus. Agradecemos a você por nos acompanhar no Lição em Ação. Semana que vem nós estaremos com a lição 3, a assinatura do designer. E para você saber um pouco mais sobre isso, continue nos acompanhando. Para finalizarmos aqui, vamos fazer uma oração para os universitários, para esse mundo que nós vivemos, né, secularizado, que nós possamos compartilhar o que acreditamos com empatia. Vamos orar então? Oremos. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai. Senhor, estudamos uma lição tão importante em que precisamos entender a cultura, o ambiente que vivemos, Senhor. Tantas pessoas pensam diferente de nós. Nós temos uma verdade tão preciosa que é a vida eterna em Cristo Jesus. Então nos dê sabedoria, Senhor, para apresentar essas verdades tão importantes. E, Senhor, ajuda-nos a criar pontes de empatia, de sabedoria, de coerência, para que outros vejam Jesus Cristo em nós. E, Senhor, nesse momento eu quero te pedir por um grupo tão especial, o grupo dos universitários, Senhor. Esse é um ambiente que não é fácil. Assim como Paulo também esteve num ambiente em que tinha muitas pessoas sábias aos olhos do mundo, mas que não tinham o conhecimento do Deus verdadeiro. Temos muitos jovens nossos que têm o conhecimento da tua verdade e convivem com pessoas que não têm esse mesmo conhecimento. Então, Senhor, ajude-nos, Senhor, a sermos coerentes e ser a luz em meio às trevas, para, ao abrirmos a boca, levarmos a mensagem da verdade, uma mensagem que transforma
de um Deus que é grande, que nem os céus pode contê-lo, mas se faz pequeno, a ponto de vir a este mundo, morrer para nos salvar. Então, Senhor, ajuda-nos a sermos eficazes na pregação do Evangelho. Continue abençoando esse podcast e nos ajude a estudarmos sempre a lição, porque ao estudarmos a lição, estudamos a Tua Palavra. É em nome de Jesus que eu peço e agradeço. Amém, Senhor. Amém. Esse foi o Lição e ação!